Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 9 de Lucas e é isso, simbora. Esse é um canal onde aqui você lê um capítulo da Bíblia por dia, então não tem mais desculpas. Se você achava, nossa, eu também. Achava que não era possível ler um capítulo da Bíblia, então aqui cola comigo que é sucesso, que aqui a gente vai não só ler como entender. Apesar de que hoje vai ser um pouquinho difícil da gente, desenvolver, porque ele tem 60 versículos, então não sei se vai dar tempo de fazer algum comentário a respeito, mas normalmente aqui a gente, além de ler o capítulo, a gente traz aí alguma reflexão, algo que abra o nosso entendimento a respeito do capítulo, do que ele estava dizendo ali, porque muitas pessoas, eu comecei isso porque eu sei que algumas vezes algumas pessoas têm dificuldade, em ler, e aí acaba parando porque ou por falta de uma constância aqui. Então a gente tem essa constância, portanto, se você tem esse interesse em ler a Bíblia, a gente está praticamente no começo do Novo Testamento, estamos aí no terceiro Evangelho e tem muita coisa daqui para frente, mas aqui você pega essa constância. Então, já aqui eu estou desde o início da Bíblia. Se você também tem interesse em voltar alguns antes, nós estamos desde Gênesis. Para cá para o YouTube eu migrei lá em 1ª ou 2ª Reis, e é isso. Então, além dessa constância, a gente também traz aí um entendimento a respeito da Bíblia, porque eu entendo que o Novo Testamento é um tanto de reflexo do Antigo Testamento, e quando a gente conhece a Bíblia, conhece tudo o que fala a respeito, conhece essa história geral, a gente tem muito mais clareza, muito mais direção, não só em relação ao que a gente está lendo, mas também de vida, porque isso daqui é um manual para a nossa vida, é um entendimento que a gente deve sempre prezar para que a gente possa ir tá vivendo da melhor forma, tá vivendo com esperança, tá vivendo, da maneira que Deus quer que nós vivamos. Então, é isso. Além disso, eu também tenho ali a comunidade online, Eu Escolho Cristo Todo Dia, onde eu faço um estilo de mentoria com as pessoas que têm interesse não somente em aprender sobre a Bíblia, mas em aplicar na vida prática, na vida diária, os princípios, os valores, tudo aquilo que faz a nossa vida, ter mais sentido, mais propósito, mais garra, mais intensidade. Então, é esse o meu propósito ali. Eu leio livros, eu passo música, eu faço desafio, a gente ora junto, a gente jejua junto, enfim, é um momento, é um grupo, que faz isso, mas eu ali trago muito sobre isso, sobre aquilo que o Senhor tem e fez ao longo desse processo na minha vida. Amém, gente? Então, bora lá. Vamos começar orando para a gente não perder tempo e já partir para a nossa leitura, que hoje é longa, viu? Amém, Jesus, obrigada pelo dia de hoje, Paizinho, obrigada pelo fôlego em nossos pulmões. Colocamos diante de Ti o dia de hoje, Pai, a vida de cada um aqui, Deus, eu oro por restauração nas finanças, na saúde, na família, Deus, seja como for, Pai. Em nome de Jesus, eu oro aqui por aquilo que está travado, que seja liberado, Deus, em relação às bênçãos do Senhor sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos.
Eu oro ainda, Deus, para quitação de dívidas. Eu oro, Deus, por cada necessidade física, emocional e espiritual. Que o Senhor, Deus, venha nos suprir com a Tua graça, com as Tuas bênçãos, com o Teu favor, com aquilo que só o Senhor pode dar. É o que eu oro e te peço. Colocamos diante de Ti os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração, para que o Senhor fale conosco nesta manhã, tarde ou noite, independente em que momento meu irmão vai acessar este vídeo. Em nome de Jesus, que seja uma bênção na vida dele, que dê um norte para aquilo que ele está precisando e pedindo, em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer assim: Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então, os enviou para anunciarem o reino de Deus e curarem os doentes. Ele disse: nesta viagem não levem nada, nem bengala para se apoiar, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica mais. Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem na casa em que forem recebidos até ir embora daquele lugar. Mas se forem mal recebidos, saiam logo daquela cidade e na saída sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Os discípulos então saíram de viagem e andaram por todos os povoados anunciando o evangelho e curando doentes por toda parte. Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou sem saber o que pensar, pois alguns diziam que João Batista tinha sido ressuscitado, outros diziam que Elias tinha aparecido e outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Mas Herodes disse: eu mesmo mandei cortar a cabeça de João. Quem será então esse homem de quem ouço falar essas coisas? E Herodes procurava ver Jesus. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Então ele os levou consigo e foram sozinhos para o povoado de Betsaida. Mas as multidões souberam disso e os seguiram. E Jesus os recebeu, falou a respeito do reino de Deus e curou os que precisavam ser curados. Estava anoitecendo e por isso os 12 apóstolos foram e disseram a Jesus: mande esta gente embora. Eles podem ir aos povoados e sítios que ficam por perto daqui e lá encontrarão o que comer e onde ficar, pois este lugar é deserto. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos disseram: só temos 5 pães e 2 peixes. O Senhor quer que a gente vá comprar comida para toda esta multidão? Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Jesus ordenou aos seus discípulos: mandem o povo sentar-se em grupos de mais ou menos 50 pessoas. Os discípulos obedeceram e mandaram que todos se sentassem. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus por eles. Depois partiu os pães e os peixes e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. Certa vez Jesus estava sozinho orando e os discípulos chegaram perto dele. Então ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Pedro respondeu: o Messias que Deus enviou. Então, Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa e continuou: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e no 3º dia será ressuscitado. Depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? Pois se alguém tiver vergonha de mim, do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa quando ele vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos.
Eu afirmo a vocês que estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de ver o reino de Deus. Mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu o monte para orar. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, 2 homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, que estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte que, de acordo com a vontade de Deus, ele ia sofrer em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses 2 homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui, vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo, ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu. Os discípulos ficaram com medo quando a nuvem desceu sobre eles. Da nuvem veio uma voz que disse: Este é o meu filho, meu escolhido, escutem o que ele diz. Quando a voz parou, eles viram que Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e naquela ocasião não disseram nada a ninguém sobre o que tinham visto. No dia seguinte, eles desceram do monte e uma grande multidão veio se encontrar com Jesus. Aí um homem que estava no meio do povo começou a gritar: Mestre, peço ao Senhor pelo meu filho, o meu único filho. Um espírito mau o agarra e de repente o menino dá um grito e começa a ter convulsões e a espumar pela boca. O espírito maltrata e não o solta de jeito nenhum. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito mau, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: gente mais sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Então disse ao homem: traga o seu filho aqui. Quando o menino estava chegando, teve um ataque e o demônio o jogou no chão. Então Jesus deu uma ordem ao espírito mau, curou o menino e o entregou ao pai. E todos ficaram admirados com o grande poder de Deus. Todos estavam admirados com o que Jesus fazia e ele disse aos discípulos: não esqueçam o que vou dizer a vocês. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entenderam isso, pois o que essas palavras queriam dizer tinha sido escondido deles para que não as entendessem. E eles estavam com medo de fazer perguntas a Jesus sobre o assunto. Os discípulos começaram a conversar sobre qual deles era o mais importante, mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. Então pegou uma criança e a pôs ao seu lado e disse: aquele que por ser meu seguidor receber esta criança estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que é o mais humilde entre vocês, esse é o que é o mais importante. João disse: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso porque ele não é do nosso grupo. Então Jesus disse a João e aos outros discípulos: não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho, eles entraram em um povoado da região de Samaria, a fim de prepararem um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando seus discípulos Tiago e João viram isso, disseram: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com estas pessoas? Porém, Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Então, ele e os seus discípulos foram para o outro povoado. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então, Jesus disse: as raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse para outro homem: venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família.
Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Temos ainda uns 5 minutinhos, muitas coisas aqui para comentar, mas não vai dar para comentar todas. O bom é que a gente já viu algumas histórias dessas também em outros capítulos, né, dos outros evangelhos, bem como também eu escrevo algumas coisas no meu Instagram. Eu gosto de escrever, então eu uso disso para também evangelizar, alcançar pessoas, dar essa clareza, esse entendimento, trazer aí, como é que se diz? Esse modo também prático, né, que eu busco aplicar a Bíblia no meu dia a dia. Então, mas falando aqui uma parte que me chama muita atenção nesse capítulo 9, logo de cara, é que vai dizer que Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Aqui a gente hoje começou orando, pedindo, eu orando em relação a dívidas, em relação à restauração de finanças, de família. Então, eu acredito que é exatamente por aí, sabe? Aí os discípulos foram, anunciaram o evangelho, curaram os enfermos e expulsaram os demônios. Sabe, quando eu estou aqui e eu oro, sabe, repreendendo algo ou pedindo a bênção de Jesus sobre algo, eu creio que o Senhor faz comigo assim como fez com os discípulos e pode fazer com você. Aquilo que você, colocar aos pés de Jesus, falar para Jesus, Jesus, me usa, sabe? Não no sentido de egoísmo, me usa nas minhas coisas, me usa para trazer bens para mim apenas. Não, sabe? Também, mas, sabe? Aonde você chegar e você ver algo desajustado, eu creio que se você tiver o coração de Jesus, você vai poder falar que esse mal seja, sabe, redimido para Jesus, seja mudado para o bem, em nome de Jesus, que tudo aquilo que não provém do Senhor, que bata em retirada, que saia dessa casa, que saia dessa família, sabe? Eu tive, vários tipos de problemas financeiros, com saúde, com isso, com aquilo. Pode ser que eu não seja a mais rica de todas, nem a mais saudável de todas, mas todas as vezes que eu coloquei para Deus, Deus, me cura nisso. Deus, ajusta as minhas finanças, sabe? Eu tive uma resposta, eu tive ali um socorro de Deus, sabe? Então, é isso, não somente as minhas, mas naqueles que eu oro, sabe? Naqueles que eu vejo assim, eu falo, eu posso orar por você? Tem algo que eu possa orar por você? Tem algo que eu possa fazer? Ou então você está vendo um familiar seu, né? Recentemente minha avó teve muito doente, eu comecei a fazer um programa de oração junto com a família, deu tudo certo, graças a Deus, como que, sabe, uma mão que tira assim, que arranca uma enfermidade da pessoa, aquilo então prosperou e minha avó tá aí cheia de saúde, sabe, gente? Às vezes eu tô lendo um livro chamado Louco Amor, ele é muito bom, ele é muito interessante, do Francis Chan, sabe? Ele vai falar sobre o evangelho que a gente está vivendo, que às vezes é aquela coisa da prosperidade, que a gente acha que precisa ter muito, que a gente, quando na verdade Deus está querendo usar a nossa vida para restaurar um mundo caído, sabe, para curar os que estão enfermos. Jesus veio na condição
como é que se diz? Com compaixão das pessoas. Pode ver, nem todo mundo recebeu revelação a respeito dele, apenas os que eram mais chegados, mais próximos. Os outros iam para ser atendidos nas suas necessidades. E tá tudo bem, sabe? Depende do modo como você quer viver sua vida. Se você quer, sabe, seguir Jesus mais de perto, amá-lo com todo o seu coração, com toda a sua mente, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, ou se você quer chegar nele para receber um milagre, se ele vê que você, sabe, tá precisando daquilo, ele vai fazer aquilo por você, sabe? Creia, não duvide. Então é isso, meu tempo se esgotou. Deus abençoe vocês. Boa quinta-feira. Tchau, tchau.